Fala galera do sistema, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Ajuda SI. E hoje estamos aqui para tentar solucionar nessa lista de projetos de algoritmos, né, a nossa lista 2. E esse é mais um vídeo aí feito com muita dedicação e muito carinho para com vocês, tá? São 2 noites aí incansáveis de estudo, desenvolvimento de algoritmos, vi vídeos, cara, para ter uma ideia, eu tive vídeos até em francês, cara, eu manjo um pouco de francês e foi que eu utilizei para estar tentando explicar, porque diferentemente dos outros vídeos, essa não é uma aula só de divulgação das respostas, né? Assim, nunca foi, né, só uma aula de divulgação das respostas, mas eu tentei desenvolver algoritmos e explicar um pouco da lógica que eu utilizei para estar respondendo essa lista, ok? Mas primeiro, vamos aqui a 2 recadinhos rápidos, por favor. Não pule esta parte para apoiar o nosso projeto. Primeiramente, se você quer apoiar o canal Ajuda SI, se você gosta do nosso trabalho, sabe que você pode apoiar, tá? Aí com o site Apoia-se. A gente tem, eu particularmente tenho alguns gastos aqui, né? Tem energia elétrica, tem uma manutenção dos equipamentos, enfim, internet, tem muita coisa aí. Se você quiser ser um apoiador aí do nosso canal, visite o link que está na descrição aí, que é o site Apoia-se, e com apenas R$1 você já pode estar ajudando aí o nosso canal, se você achar que a gente merece, ok? Então, vamos ver aí como é que a gente pode estar ajudando o canal. Então, pessoal, para você apoiar aqui o nosso canal, você pode vir aqui, ó, apoia-se/ajuda SI, dá um enter, você vai ser redirecionado aqui para a nossa página do Ajuda SI, ó. Então nós temos aqui toda a explicação do nosso projeto, quando começou, aquele vídeo que eu coloquei lá no canal, ele está aqui também para apresentar um pouco do nosso projeto aí. E também você vai ver um pouco aqui do meu perfil, do que eu tenho, meu gabarito aqui para vocês, beleza? E aqui o nosso projeto. Nós temos aqui as recompensas, tá? E também temos a nossa meta inicial. Então você pode clicar aqui, você pode apoiar a partir de R$1, que já vai ajudar o nosso canal aí a crescer. Então se você gosta do nosso trabalho e acha que ele pode continuar ajudando e crescendo mais e mais, você pode estar aí apoiando o canal, beleza? Segundo recadinho, pessoal, não deixe de passar lá na minha página na Udemy, tá? Para vocês conferirem os cursos de programação. A Udemy todo mês tem promoções com 50%, 60% de desconto. Você pode estar sempre ficando de olho na Udemy e aproveitando a melhor promoção para você estar adquirindo os meus cursos de programação. Para você ver os meus cursos aí na Udemy é muito simples. Você vem aqui no Google, você pode colocar Udemy ou www.udemy.com, você vai ser redirecionado aqui para essa página onde tem diversos cursos, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, Souza Magalhães, dá um enter e vai aparecer aí todos os meus cursos, né? Por enquanto tem poucos, mas eu já estou com alguns outros cursos e estou apenas com falta de tempo para postar, mas em breve eles estarão no ar. Nós temos aqui os de linguagem de programação, ó, tá? Tem aqui e tem outros aqui também de programação e com a classificação aqui já da galera que já adquiriu o curso e já está classificando aqui. Então você pode vir, você vai clicar no curso e vai estar fazendo aí a aquisição do mesmo, tá? Que vai direto para a minha página, porque eu já sou titular aqui, então ele vai redirecionar direto. Então é só você fazer esse procedimento que você vai ter acesso aí aos meus cursos, beleza? Bom, feito as apresentações, os recadinhos, vamos agora para a lista avaliativa 2. Bom, pessoal, vamos começar aqui então, né? A gente vai dar início à nossa análise, né, dessa lista. Eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do que eu fiz, né, e apresentar também como eu fiz, tá? Vale lembrar que isso aqui é mais uma discussão do que eu acho, da forma como eu resolvi, do que de fato uma resolução, né, um gabarito, né? Até porque a gente não deve trabalhar com essa questão de gabarito, mas trabalhar aí com diversas formas de resolução. Então provavelmente você resolveu diferente e provavelmente eu cometi algum erro, claro. Então vocês podem estar colocando e devem estar colocando nos comentários para a gente formular aí uma lista possível, né? E uma lista o mais próximo do que venha a ser correto, tá bom? E eu vou falar muito aqui da forma como eu usei para resolver algumas questões. Claro que nem todas eu vou poder explicar, porque eu resolvi com base no gabarito que foi disponibilizado aí no encontro presencial, aquele gabarito que tinha aquelas questões, e algumas eu segui basicamente os passos do gabarito, mas eu não segui um raciocínio lógico. Mas existem outras questões aqui que eu estudei o suficiente para estar
desenvolvendo elas. Bom, enfim, vamos parar de conversa e vamos prosseguir. A primeira questão aqui, a gente tem isso aqui, ó. Qual é o tempo e número de operações é gasto para executar o seguinte algoritmo? Aí está aqui o algoritmo. E eu segui basicamente os passos que a Medina utilizou para responder lá naquelas duas últimas questões da lista presencial. Então eu me baseei por aquilo, tá? E aí eu cheguei à conclusão de que essa linha, ela vale n-1 operações. A segunda, ela vai valer n-1 vezes n, no caso n-1 da linha anterior com n dessa linha aqui, que só vale n. E essa outra linha, ela vai valer 4 vezes n-1 vezes n, ou seja, 4 vezes o que está aqui em cima, uma vez que eu tenho 4 operações sendo realizadas aqui, né? Uma de subtração, multiplicação, divisão e atribuição. Então aqui eu tenho essa proposta aqui. E fazendo os cálculos, né? No caso você pode estar fazendo os cálculos disso daqui, você vai encontrar esse resultado, 5n ao quadrado menos 4n menos 1. Eu encontrei isso daqui. Tá? E como ele quer em número de operações, você deixa do jeito que está aqui. Bom, determine o tempo consumido na execução do algoritmo abaixo. Essa aqui já é mais um pouco diferente da outra. Claro, o raciocínio é o mesmo, mas a resposta vai ser um pouco diferente. Claro que, mais uma vez, eu falei que eu utilizei como base o algoritmo que está disponível no gabarito. Essas duas questões eu não faço a mínima ideia se elas estão corretas, tá? Mas eu utilizei esse raciocínio para fazer isso. Bom, essa primeira linha vai valer 1, né? O tempo dela é 1. O tempo dessa de baixo vai ser n. O tempo da próxima vai ser n menos 1. Esse aqui também vai ser n menos 1. O tempo dessa aqui, assim como a de cima, vale 1. Nós vamos dizer que aqui nós vamos ter n vezes n menos 1 vezes 1 mais 4, que é as operações dessa galera aqui de baixo. E o retorno vai ter o tempo 1 também. E aí a gente faz o cálculo somatório disso aqui tudo, a gente vai ter esse valor aqui. Tá? E no caso, como ela quer em tempo consumido de execução, eu coloquei na ordem de n ao quadrado. Tá? Já que ela é uma complexidade quadrática. Então, basicamente, foi assim que eu fiz essas questões. Okay? Vamos dar continuidade. Bom, explica as etapas do método dividir para conquistar. Bom, primeiramente, vamos à resposta. Essa técnica consiste em dividir um problema maior recursivamente em problemas menores até que o problema possa ser resolvido diretamente. Então, a solução do problema inicial é dada através da combinação dos resultados de todos os problemas menores computados. Vários problemas podem ser solucionados através dessa técnica, como o da ordenação de números através do algoritmo Merge Sort e da transformação discreta de Fourier, através da transformada rápida de Fourier. Outro problema clássico que pode ser resolvido através dessa técnica é a torre de Hanoi. Tá? Beleza. E a técnica soluciona o problema através de 3 fases. Quais são as fases da etapa do método dividir para conquistar? É a divisão, tá? O algoritmo vai pegar o problema e vai dividir em 2 partes. Tem a conquista, que esse problema ele vai ser resolvido separadamente. E depois a combinação, que a gente vai combinar aí os resultados para formular o resultado final. Tá? Basicamente isso daqui. Isso aqui é a resposta que eu coloquei na minha lista. Tá? Mas vamos lá à parte teórica. Bom, o que é que acontece? Eu peguei esse algoritmo aqui, ó, só para mostrar para vocês, explicar através de um exemplo prático e de um algoritmo que já vou mostrar para vocês, tudo que está aqui na parte teórica, para vocês entenderem. Imagina que tu tem esse vetor, um vetor de PAR, todo desorganizado, ó, todo misturado, e você quer organizar esses valores, tá? Utilizando o algoritmo Merge Sort, que utiliza a etapa do método dividir para conquistar. Tá? Ele utiliza isso. Então, o que esse algoritmo vai fazer? Na primeira parte, que é a parte da divisão, ele vai pegar de P a Q e de Q mais 1 até R, ele vai dividir. Tá? Isso aqui é a etapa da divisão. Depois, a conquista, ou seja, ele vai ordenar a primeira parte, ó, já temos aqui tudo ordenado, e ordenar a segunda parte. E depois, ele vai só fazer a combinação, que é gerar o vetor todo aqui, ó, todo organizadinho, né? Bom, eu fiz esse algoritmo, cadê ele? Tá aqui, ele aqui, ó. Eu fiz ele aqui em Python, tá comentado já. Todos os algoritmos, tá, que eu fiz, eu vou deixar disponível no GitHub, o link vai estar na descrição para você dar uma conferida, tá? Todos os scripts que eu fiz em Python.
Bom, vou botar para rodar aqui, ó. E eu coloquei aqui, ó, os mesmos números na mesma ordem que está lá no slide. E você vê que ele organizou também, ó, organizou tudo, beleza? Só para vocês verem o algoritmo em ação e verem qual é a teoria. Deixa eu voltar, cadê? Qual é a teoria por trás? Ou seja, esse algoritmo utilizou, o algoritmo média sorte, utilizou esse método aqui, que é o dividir para conquistar. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Bom, determinar uma parentização ótima para o produto de matrizes cuja sequência de dimensão é 5, 10, 3, 12, 5, 50, 6. Ok, pessoal, esse aqui é bem... Eu achei chato pra caramba, tá? Esse aqui foi o que me consumiu mais tempo, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, essa aqui é a minha resposta, tá? Essa aqui foi a resposta que eu coloquei na lista. Então tá aqui as matrizes organizadas, ó, 5, 10, 10, 3, 3, 12, 12, 5, 5, 50, 56, tá? Bom, o que foi que eu fiz? Primeiro, qual é a teoria por trás disso? Você vai ter que encontrar multiplicações que tenha que sejam eficientes. Por exemplo, essa solução que eu encontrei, que eu vou multiplicar M1 por M2, M3 por M4 e depois multiplicar elas, essa multiplicação ela possui 2010 soluções necessárias. Ela é a menor possível. Se você trocar a ordem de multiplicação das matrizes, você vai encontrar valores bem superiores. A intenção é você criar uma forma, utilizando aí algum método, para encontrar a menor parentização possível, né? Que a parentização é essa questão de organização aqui das matrizes de forma na multiplicação. Você não pode alterar a ordem em hipótese alguma, tá? Você tem que alterar a ordem de multiplicação, mas nunca a ordem das matrizes. Então essa aqui foi a parentização que eu coloquei, tá? Bom, você pode fazer isso aqui no punho, só que você vai demorar milênios, tá? Para você fazer isso aqui. Por exemplo, um colega me ajudou e fez no punho com 3. E ele conseguiu um resultado semelhante a esse com 3, né? Mas aqui a gente vê que são 6 matrizes só com isso daqui. Então, dá um pouco mais complexo. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei esse algoritmo. Esse foi o algoritmo, tá aqui, algoritmo de parentização. Foi o algoritmo que me deu mais trabalho. Esse daqui ele consumiu praticamente uma noite inteira e um pedaço da madrugada. Mas ele faz o cálculo que está lá na minha resposta aqui, ó. Tá? Beleza. Bom, vamos aqui. Eu vou testar para vocês. Temos 6 matrizes. Vai ficar um pouco, porque eu estou com uma tela aqui, mas vamos lá. Digite o número de matrizes. Então, eu tenho 6 matrizes. E agora eu vou digitar as matrizes que eu tenho lá. Como eu não decoro, eu vou voltar. Então, 5, 10, 3, 12. 5, 10, 3, 12. Deixa eu ver qual é a próxima. 5, 10, 3, 12. 5, 56. 5, 56. Então tá aqui, ó. O número de multiplicações necessárias são 2010, que é a parentização ótima, e ele dá pra gente, ó, a parentização ótima do resultado, tá? Entenda o termo ótima como o menor número de possibilidades de soluções para tornar a complexidade, o algoritmo eficiente, tá bom? Então, eu preferi fazer o algoritmo mesmo, porque, cara, na raça é muito complicado. Bom, cuidado com essas respostas, como eu falei, eu estou compartilhando para vocês o método que eu utilizei para resolver, tá? E isso aqui eu já acordei com o meu professor, ele vai receber essa resposta e eu estou mandando o algoritmo para ele, para que ele possa, já que ele disse que tem muita curiosidade em ver os algoritmos que eu estou desenvolvendo, e aí eu mandei para ele, ele vai utilizar o algoritmo como comprovação da minha resposta. Então eu não faço ideia se o tutor de vocês irão aceitar a resposta apenas do jeito que está aqui. Como eu falei, eu não estou divulgando a resposta dos trabalhos, mas sim a lógica por trás da forma como eu desenvolvi e organizei as mesmas, beleza? Vamos dar continuidade então. O método guloso sempre fornece uma solução ótima, justifique sua resposta através de um exemplo. Bom, pessoal, método guloso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é o método guloso. Ele é uma forma é um método que ele vai
fazer uma espécie de organização considerando uma situação que atende a ele naquele momento. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, como as próximas questões são para explicar o que é o método guloso, eu vou logo dar a resposta aqui para vocês. Ó. Não, tá? O método guloso nem sempre fornece uma solução ótima. Aquele caso de parentização, por exemplo, que a gente utilizou na questão passada, se você for utilizar o algoritmo guloso, você vai ver, quando você entender o conceito, que ele vai te dar uma solução bem maior do que aquela dada pelo algoritmo anterior de parentização, tá? Que usa programação dinâmica. Então vamos lá. Então o que vamos fazer? Vamos considerar as moedas abaixo. Nós temos moedas de 100, de 25, de 10, de 5 e de 1. Nosso problema consiste em pagar troco com a menor quantidade de moedas. Para pagarmos 2,89, a solução ótima consiste em dar 2 exceções aqui, é porque eu não mudei ainda, tá? Isso aqui são 2 moedas de 100 centavos, 3 moedas de 25 centavos, 1 moeda de 10 centavos e 4 de 1 centavo, totalizando 10 moedas. Isso aqui, se você procurar na internet, você vai ver que é o famoso caso do troco, que é os casos mais simples para você analisar com algoritmos que usam os métodos gulosos. Bom, se eu fizer isso daqui com o método guloso, vai dar certo. Ele vai te dar a menor possibilidade possível. E para comprovar isso, temos um algoritmo criado para isso. Tá aqui, ó, criei meu algoritmo guloso. Tá todo comentadinho aqui, tá? Vai estar na descrição do vídeo os links no GitHub, essa canja para você testar os algoritmos aí. Claro, e serve até para você acusar erros possíveis que pode existir. Bom, vamos executar ele. Ó. Quantas moedas você possui? Então vamos lá no nosso problema, ver quantas moedas eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então 5 moedas. Digite a primeira moeda. Se eu não estou enganado, é 100. Qual é a segunda? 25, 10, 5 e 1. Não esqueça. 25, 10, 5 e 1. Agora eu tenho que dizer qual é o troco que eu desejo passar. Vamos ver qual é o troco do problema. 2,89. 2,89, sem vírgula. O total de moedas usadas foram 10. Opa, temos um erro aqui. Deixa eu entender aqui qual foi esse erro. Não, tá certo. 10 moedas. Aqui foram utilizadas 10 moedas. Tá? Tinha entendido errado. Bom, isso aqui é uma forma que mostra que o algoritmo é eficiente. Mas como a gente disse que não, nós temos que apresentar um caso também em que o algoritmo é ineficiente. Tá? Então, tá aqui, ó, complementação da resposta. Ó, tá? Não é só aquilo. Nós temos aqui outra situação, onde nós temos moedas de 50, de 25, de 10 e 1 centavo. Nosso problema consiste em pegar o troco com a menor quantidade de moedas, né? Já que essa é a nossa solução ótima. Se o troco fosse 30 centavos, o método guloso utilizaria uma moeda de 25 centavos e mais 5 moedas de 1 centavo, totalizando 6 moedas. Mas a solução ótima não seria essa, e sim 3 moedas de 10 centavos. O que o método guloso faz? Ele pega primeiro a moeda de maior quantidade. No caso, ele não vai pegar 50, porque 50 ultrapassa o troco. Tem que deixar isso claro quando você for fazer o algoritmo, se você for fazer. E no caso, ele vai pegar essa moeda aqui. E não pode pegar de 10, porque já vai dar 35. Então, ele vai pegar 5 de 1 centavo, totalizando 6 moedas, o que não é a solução ótima para o caso. A solução ótima seria 3 moedas de 10 centavos. Né? Espero que você tenha entendido o raciocínio aí do nosso problema. Aí a gente volta para cá. Ó. Vamos fazer o teste para ver se realmente isso acontece no nosso algoritmo guloso. Ó. Eu tenho quantas moedas agora? Eu tenho 4. 50, 25, 10 e 1. 10 e 1. Qual o troco que eu desejo passar? 30 centavos. Ó. Ele vai me dizer que foram utilizadas 6 moedas, exatamente, uma de 25 e 5 de 1 centavo. Sendo que se nós pegarmos 3 moedas de 10 centavos, seria a solução ótima, que seria a menor quantidade de moedas. Mas, pelo método guloso, que utiliza a melhor situação no momento, que no caso seria 25 centavos para ele, já que ele não iria pegar 10 centavos, porque para ele o 25 centavos é mais interessante. É a maior moeda, tá? Por isso que a gente chama de guloso, é a maior moeda possível para que depois ele possa pegar a menor quantidade de moedas. Tá? Espero que vocês tenham entendido o raciocínio aí, como funciona. E na questão 6, ele já quer que a gente explique o método guloso. Então vamos lá. Que é uma família de algoritmos muito utilizada para resolver problemas de otimização
como o nome sugere, a estratégia usada por esse algoritmo consiste na escolha da melhor situação em determinado instante. Isto é, ele faz uma ótima escolha localmente, esperando que a escolha leve a uma solução ótima global. Por exemplo, nosso algoritmo escolheu 25 centavos achando que poderia, por exemplo, a próxima moeda seria 5 centavos, dando um total de 2, mas não tinha 5 centavos. E uma coisa muito interessante a se falar é que o algoritmo guloso ele não faz uma revisão do teste. Ou seja, ao ver que não tem 5 centavos, ele não vai retornar ao algoritmo para desfazer o que ele já tinha escolhido e mudar para outra opção. O algoritmo guloso não faz isso. Então, por vezes conduz a uma solução ótima, como foi o caso, né, que a gente mostrou o primeiro exemplo, mas nem sempre isso ocorre. Esta seção explora problemas de otimização que são solucionáveis por algoritmos gulosos. São fáceis de implementar e quando trabalham bem são eficientes. Né? Se você for ver aqui, esse algoritmo aqui tem o quê? Os comentários nas linhas da frente. Tirando essas linhas aqui, tem 14 linhas. Ó, bem simples de implementar um algoritmo guloso. Tá? É bem fácil. Então, a gente viu que ele pode ser eficiente ou não. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos dar continuidade agora para a questão 7. Explica o método de programação dinâmica. Bom, esse aqui é bem legal, bem complexo também. Então, vamos lá. Programação dinâmica, ela resolve problemas combinando as soluções dos subproblemas. Programação refere-se a um método tabular, não a programação do computador. Programação dinâmica pode ser dividida em 4 passos, tá? Dependendo muito também do descritor, porque às vezes eles têm livros que apresentam só 3, mas aqui eu peguei um que ele mostra 4. Bom, a programação dinâmica pode ser dividida em 4 passos. Vamos lá. Caracterização da estrutura de uma solução ótima. Ele vai entender o que é uma solução ótima primeiro. Definir recursivamente o valor de uma solução ótima. Espero que vocês lembrem do conceito de recursividade, né? Que a operação chama a si própria, ela se utiliza dela mesma para poder dar continuidade ao cálculo. 3. Cálculo do vetor de uma solução ótima. E 4. Construção de uma solução ótima a partir da informação computada. Os passos de 1 a 3 formam a base de uma solução por programação dinâmica para um problema. O passo 4 é necessário quando necessitamos informações adicionais para facilitar a computação do passo 3. Né? O que aí explica um pouco de como alguns livros trazem essa questão de só ter 3 passos. Bom, bem, essa é a resposta, tá? Mas vamos tentar entender um pouco do que está por trás dessa resposta. Existem diversos problemas computacionais que são utilizados resolvidos com programação dinâmica. E um que eu achei bastante interessante é esse daqui, ó, que eu encontrei num livro, tá, na internet, que é o problema da mochila. Esse problema aqui ele é complexo pra caralho, tá? Muito complexo, pelo menos no meu entendimento, né? Se você acha ele fácil, então parabéns, você é uma pessoa feliz na vida. Bom, o que consiste esse problema aqui? Você já vê que tem um vetor, ó. Vamos dar uma lida aqui rapidão. Se você não tiver interesse em entender um pouco da programação dinâmica, pode pular, embaixo tem aí a numeração da próxima questão, mas eu aconselho você a ver um pouco disso aqui. Vamos lá. Bom, você tem um conjunto de 10 itens em uma mochila com capacidade igual a 100. Sabendo-se que existe uma única unidade em cada item, e cada item está associado a um peso e um valor. Conforme a tabela abaixo, formule um modelo que maximize o valor total dos itens alocados à mochila. Eu preciso de um valor máximo colocado na mochila. Ó, cada peso está relacionado a um valor e aqui é um item. Tá? E a gente tem que encontrar um valor máximo para essa mochila. Bom, capacidade da mochila levando em consideração o peso também, né? Bom, qual é o modelo de programação matemático para isso? Nós temos aqui, ó, temos os seguintes dados de entrada. Nós temos os itens, temos o peso, que vai ser associado a um item I. Temos o valor associado ao item J, são os variáveis que eu vou utilizar. Temos a capacidade da mochila. E a seguinte variável de decisão. Se o item já estiver alocado na mochila, caso contrário, o modelo de programação matemático para o exercício 15 é esse aqui, ó, tá? Essas progressões aqui que vocês vão utilizar. A resposta dessa questão, que já tem no livro, tá? É um livro de algoritmos com respostas, seria 46. 46 é o valor máximo realizando o cálculo. Esse cálculo aqui só é possível, quer dizer, é possível o mais prático possível você fazer com programação dinâmica. Vamos lá para os algoritmos. E eu tenho aqui programação dinâmica, algoritmo da mochila. Bom, tá todo comentadinho, ó. Tem 30 linhas, tá? É uma implementação recursiva, ele vai se chamar assim mesmo. E aqui ele vai retornar o valor máximo que pode ser colocado em uma mochila de capacidade W. Lembrando,
Aqui nos valores, os pesos, os itens e a capacidade, ó, que eu coloquei aqui, isso aqui é a capacidade, isso aqui são os valores e os itens, e são os mesmos que estão lá. Cadê? Deixa eu voltar. São os mesmos que estão aqui, ó. Esse mesmo vetorzinho aqui, apliquei no algoritmo. E aqui ele vai fazer, tá todo comentado, ó. Ele vai fazer basicamente o que fala lá nos conceitos da programação dinâmica. Ele vai caracterizar a estrutura do que é uma solução ótima, tá? Caso base, ó, se o peso do item é maior que a mochila, ele vai fazer essa análise. Depois ele vai definir recursivamente o valor de uma solução ótima, tá? Possivelmente depois ele vai fazer o cálculo da solução ótima e vai fazer a construção dessa solução ótima. Se eu executar aqui o algoritmo, ó, você pode ver que ele deu 46, que é exatamente o mesmo valor encontrado aqui no problema. Tá? Você não precisa fazer isso, obviamente, mas eu achei super legal colocar em prática aí o que está dizendo no conceito. Né? É bem interessante quando você entende através de prática como se faz o problema. Tá bom? Vamos aqui para o problema que me deu muita dor de cabeça, extremamente dor de cabeça. Modificar o algoritmo de Dijkstra implementando a lista de prioridade com o uso de RAP. Determinar a complexidade desse algoritmo. É melhor do que o algoritmo apresentado na apostila, pesquisar no livro do Corbin ou na internet. Tá? Vamos lá, vamos ver a minha resposta. Minha resposta ficou extremamente grande e eu acho que minha resposta não vai servir muito para você. Mas vamos lá, né? Pelo menos eu acho que para você entender, com certeza vai ser útil. Bom, a primeira coisa que você vai ter que entender, a complexidade do algoritmo irá depender muito da implementação da fila com prioridades. Aqui ele pede para você usar um RAP, vai ser uma fila em forma de árvore, tá? Encadeada, fique bem claro. Você vai ter que lembrar um pouco aí das suas aulas de estrutura de dados. E aqui é o algoritmo Cormen, né? Que é o algoritmo que ele mandou procurar nesse livro aqui, ó. Eu encontrei este algoritmo aqui, esse pseudocódigo aqui, tá? Pesquisando na internet, bem fundo, mas bem fundo mesmo, eu encontrei o seguinte. Nesse caso aqui, ó, ele é implementado com array, né, não com RAP. Nós temos esse caso aqui, ó, o custo X, tá aqui os custos, tá? Eu não vou explicar isso daqui porque é basicamente o que está na questão 1 e 2. E a gente encontrou esse custo aqui, tá? Essa complexidade aqui. Já este algoritmo que eu fiz, tá? Esse aqui é o algoritmo que eu fiz, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui. Esse algoritmo aqui. Claro que eu botei só a parte da função, né? Porque os imports e o main não vai ser necessário. Vou dar uma executada nele aqui. Ele vai calcular uma rota alternativa. Claro, ele calculou duas, né? Eu pedi para calcular duas aqui, a de A até de F até G. Tá? Enfim, não precisa você entender o que o algoritmo faz. Mas basta você entender aí que é uma versão em Python daquele algoritmo que está lá na apostila, né? Já que ele pede para você implementar. E eu implementei ele com exatamente o RAP aqui que a questão pede, tá bom? Bom, voltando aqui, vamos lá. Tá aqui o algoritmo e aí o que eu fiz? Pesquisando também mais a fundo na internet, eu dei muito trabalho porque eu tive que fazer um algoritmo semelhante ao algoritmo que tá lá, né? Eu tenho que fazer o mais próximo possível desse negócio aqui. Então, o mais próximo que eu consegui fazer foi isso daqui. Tá? E aí eu encontrei a complexidade para aquele algoritmo. Esse aqui é o resultado, ó, se você fazendo os cálculos vai dar isso daqui. E a conclusão, existe uma grande vantagem de se usar operações RAPs, como por exemplo, esse método usa apenas um ciclo de clock do processador, sendo mais eficiente. Claro, essa questão aqui tem uma gambiarra desgraçada, eu acredito que até aqui ela está correta, mas na hora que chega na parte de eu implementar o algoritmo, consegui implementar e não sei se eu fiz o cálculo da complexidade dele correto. Tá? E nem sei se ele é mais eficiente. Ao meu ver, ele é mais eficiente que o algoritmo anterior. Mas é aquela coisa, essa questão aqui também ela está no stand-by aí, mas foi o que eu consegui fazer. Tá? Criei um algoritmo semelhante àquele, comparei as complexidades e cheguei à conclusão de que o algoritmo com RAP, com essa parte aqui, era bem mais eficiente que o algoritmo que está lá na apostila. Tá? Mas como eu falei, é mais um diálogo de como eu organizei essa minha resposta. Bom, vamos aqui para a última questão. Bem, essa questão aqui, pessoal, eu vou precisar muito do diálogo de vocês, principalmente nos comentários. Tá?
para a gente discutir essa questão aqui. A gente vai julgar todas essas alternativas de acordo com alguns conceitos que alguns eu encontrei na apostila, outros eu encontrei em outros livros, outros eu encontrei em algumas aulas, enfim, até vídeo em francês eu assisti para poder resolver isso daqui, acreditem. Então, antes de a gente resolver isso aqui, vamos fazer uma análise do que eu encontrei na apostila e do que eu encontrei aí em outros materiais. E aí a gente volta no final para discutir isso daqui. Vamos lá. Complexidade. Bom, vamos estudar essa complexidade. Bom, a gente tem alguns problemas computacionais que eles são difíceis de serem resolvidos, tá? Ou que são impossíveis de se provar, que não existe uma solução eficiente. Quem leu a apostila viu que a convivência de se utilizar medida de complexidade como medida de eficiência. Tem lá também que um algoritmo ele é eficiente quando sua complexidade for polinomial em relação ao tamanho de sua entrada. Um algoritmo ele é dito de tempo polinomial se se for O de n vezes k para algumas constantes k maior do que zero. Todo esse material que eu estou dizendo para vocês tem na apostila. Bom, em qualquer outro algoritmo que não for polinomial, ele é exponencial. E contudo, essa classificação ela não é absoluta, tá? Às vezes a gente pode ter apenas uma satisfação, mas na maioria dos casos ela é aceitável, tá? Você tem que entender esses conceitos aí. Tem lá se não me engano, é a unidade 4 da apostila que fala de classes de problemas, né? Problema de classe, uma coisa assim do tipo. Mas para a gente agora, a gente tem que entender o seguinte. Nós temos vários tipos de complexidade de algoritmo, mas a gente vai ver aqui a exponencial e a polinomial, tá? Nós temos a quadrática, a cúbica, enfim, a logarítmica, mas o que nos interessa são essas duas. Os algoritmos exponenciais, eles são geralmente simples variações de pesquisa exaustiva, questão da força bruta, e existem problemas, como aquele caso da parentização, que não existe possibilidade de fazer força bruta, porque vai demorar demais, tá? Existem problemas extremamente complexos, dê uma procurada na internet e fala do problema do caixeiro viajante, que você vai ver que ele existe bilhões, milhões de soluções possíveis, que exigem muito tempo. E nós temos os algoritmos polinomiais, que são geralmente mais profundos da estrutura do problema. E esse nosso problema ele é considerado o seguinte: ele pode ser um problema intratável, se não existir um algoritmo polinomial para resolvê-lo. E nós temos os problemas tratáveis, quando existe um algoritmo polinomial para resolvê-lo. A gente vai trabalhar sempre em cima dessa questão dos polinomiais. E quais são essas classes de problemas, né? Que vem a ser aí a nossa discussão da última questão. Nós temos a classe P, que é a classe de problemas de decisão que podem ser resolvidos por um algoritmo de tempo polinomial. Nós temos os NP, que é a classe de problemas NP, é uma classe de linguagem que pode ser verificada por um algoritmo de tempo polinomial. Ou seja, pela definição da classe NP, podemos afirmar que se um problema pertence a P, então esse problema pertence também a NP. Tá? E nós temos os NP completos, onde todos os problemas dessa classe são problemas reconhecidamente intratáveis, mas se forem desenvolvido algum tipo de algoritmo polinomial para qualquer um dos problemas dessa classe, todos os outros problemas da classe estarão resolvidos em tempo polinomial. Isso aqui estão todos os conceitos da apostila. E nós temos os NP difíceis, que são problemas NP difíceis, pelo menos tão difíceis quanto qualquer problema em NP. Bom, então vamos agora ao julgamento das alternativas. Então, essa foi o meu gabarito que eu encontrei, esses 3F, esses 3 Vs aí, ó, tá? Vamos ver o raciocínio que eu utilizei aí para resolver, tá? Claro, se você colocou algo diferente, coloca nos comentários aí qual que você botou diferente e bota embaixo qual a justificativa. Letra A. Existem problemas NP que não estão na classe NP completo. Botei falso, porque é o seguinte. Bom, se o problema em NP completo ele pode ser resolvido rapidamente, então todo problema em NP também pode ser. Né? Justamente por conta da própria definição do NP completo, que afirma que todo problema em NP ele deve ser rapidamente redutível para todo problema em NP completo. Tá? Essa definição acho que deve ter na apostila. O próximo. A classe NP completo contém todos os problemas NP difíceis. Também eu coloquei falso, né? Bom, porque é o seguinte, mesmo que seja amplamente suspeito de que não existe um algoritmo de tempo polinomial para os problemas NP difíceis, né, como fala na apostila, isso ainda nunca foi provado. Tá? Além disso, a classe NP contém também todos os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, então não faz sentido.
A letra C. Se houver uma solução polinomial para problema SAT, então P é igual a NP. Bom, essa aqui eu coloquei falso, mas eu não faço a mínima ideia como eu vou justificar, porque eu vi, se você der uma pesquisada, bota no Google P é igual a NP, você vai encontrar uma série de contestamentos. Provar que P é igual a NP ou P é diferente de NP é um problema mundial, tá? Pela parte dos programadores, tem uma conferência nos Estados Unidos que ofereceu $1 milhão para quem conseguir resolver esse problema. Eu coloquei fácil, mas eu não sei como vou te provar, porque existem, por exemplo, existem várias circunstâncias hoje no mundo que dependem em parte de P ser igual a NP e em parte de P ser diferente de NP. Por exemplo, se P fosse igual a NP, nós teríamos um sério problema de segurança, né? Enfrentaríamos sérios problemas de segurança e criptografia. Dá uma pesquisada no Google sobre isso que você vai viajar mesmo legal nessa questão aí, nessa letra C. É muito show. Tá? Próximo aí, ó. NP completa é a classe dos problemas computacionais para os quais não existe um algoritmo polinomial. Bom, ter verdadeiro, né? Porque para a sua solução é necessário tempo exponencial. Então isso aí tá, acredito que seja correto. Letra E. Se um problema A, NP difícil, é redutível polinomialmente a outro B, então B também será NP difícil. Também coloquei verdadeiro, encontrei até uma parte na apostila que justifica uma coisa parecida com isso, né? Porque quando você tem um problema X, ele é redutível a um problema Y, e este é redutível ao problema X, a gente diz que X e Y são computacionalmente equivalentes, né? Ou seja, a dificuldade para resolver ambos é da mesma ordem. Então também coloquei verdadeiro. E letra F. As soluções dos problemas NP são implementáveis havendo várias técnicas para isso, como algoritmo exponencial, probabilístico e de aproximação. Também coloquei verdadeiro. Eles são capazes de escolher dentre várias alternativas possíveis cada passo, né? Assim escolhendo a resposta adequada entre as possíveis. Basicamente foi um pouco do que a gente já tinha feito nas questões anteriores que utilizamos alguns problemas. Tá? Então, pessoal, é isso daí que a forma como eu resolvi essa lista, tá? Eu fiz essa bagaceira aí, essa zoeira aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo, dessa resolução. Eu tentei ao máximo tentar explicar um pouco de como eu cheguei a esses resultados. Deixe aí embaixo os comentários do que você achou do vídeo, é muito importante que você comente. Eu quero agradecer demais aí os likes que você tem deixado nos últimos vídeos, tá? Isso fortalece muito, fortalece meu trabalho, a minha produção de conteúdo. Eu vejo que realmente está sendo útil para vocês. Então comentem aí embaixo, deixem alguma sugestão, deixem os erros aí que vocês encontraram na resolução, e também vejam os algoritmos que eu deixei no link da descrição, também todos os algoritmos que eu fiz em Python, tá ok? Então, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui, valeu, até a próxima, tchau!